Já com o final do mangá estabelecido e a última temporada de My Hero Academia chegando logo em breve, temos aqui o nosso sucessor, que é My Hero Academia Vigilantes. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu estou aqui para comentar as minhas primeiras impressões sobre Vigilantes. Boku no Hero Academia Vigilantes, mas eu vou comentar aqui só Vigilantes para deixar um negócio mais fluido, mais rápido. E a história é bem interessante, tá? É uma história bem legal. Eu já ouvi falar sobre ela antes, porque se não estou equivocado é baseada em um mangá, que foi até publicado aqui no Brasil, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Porém eu não fui atrás, eu nunca tinha ido atrás, porque eu sei que é um spin-off e geralmente eu não sou muito fã de ir atrás de spin-off, mas assistindo os episódios que saíram recentemente, eu achei interessante. Muitas pessoas na internet também falaram muito bem de Vigilantes. Alguns comentaram até que é bem melhor do que a história original. Eu acho que já tô hiperbolizando um pouquinho essa ideia. Mas que é interessante Eu achei que talvez não fosse grande coisa, mas na verdade tem uma temática bem interessante ali. E a história, em resumo, ela se passa 5 anos antes dos acontecimentos que nós somos apresentados ali na história original de Boku no Hero. E aqui nós temos uma sociedade já repleta de heróis. O contexto já está formado, já está estabelecido pra gente. E alguns heróis, como os mais famosos ali que nós já conhecemos, eles possuem um credenciamento, uma licença para atuar como heróis, porém outros personagens que também possuem habilidades, mas não têm a licença, eles atuam ali também como podem, resolvendo crimes menores, aqueles crimes que não é exatamente uma vista grossa que os heróis gigantes eles fazem ali, mas são coisas mais corriqueiras, mais cotidianas ali, como, sei lá, pegar um cara que tá assaltando uma lojinha, ou o cara que tá roubando uma velhinha, tá tentando assaltar alguma lojinha de conveniência, enfim, esses crimes menores são esses heróis que não têm o licenciamento, porque em tese, se você não tem uma licença pra atuar como herói, mesmo tendo habilidades, você não pode atuar como herói, o que é meio besteira, né? E tem um personagem que ele vai aparecer ali na história e ele vai colocar essa ideia, esse conceito em xeque ali para o nosso protagonista. Eu achei bem legal, a habilidade dele é interessante, mas eu tenho algo a comentar sobre o que eu achei de como que ele usa. A teoria é legal, mas em prática é meio esquisito, mas enfim. E aí que nós somos apresentados ao Koichi, que é o nosso protagonista, que ele é um jovem universitário e ele trabalha de meio período também, e ele tem esse desejo de ajudar as pessoas porque o All Might é o herói dele. Ele idolatra o All Might, é tudo pra ele, é uma grande inspiração, melhor dizendo. E ele tem essa habilidade do deslizar, na verdade, enfim, ele desliza nas superfícies, basicamente isso. E o que eu acho interessante dessa habilidade dele, que eu acho meio patética, porque ele tem que ficar de 4 pra poder deslizar. Por que ele não consegue fazer isso como se estivesse esquiando ou numa prancha de surf, sabe? Ele tem que ficar de 4 pra poder deslizar, não faz muito sentido pra mim. Mas ele tem essa habilidade, e como ele não é licenciado, por mais que ele tenha habilidades, ele não é licenciado, ele não pode atuar como um herói. Porém, ele faz o que está ao alcance dele. Como ele tem uma inspiração forte, que é o All Might, um grande herói que salva pessoas, ele faz o que está ao seu alcance para ajudar as pessoas ao seu redor, as pessoas do bairro. Então ele é basicamente um Homem-Aranha em construção ali, né? Porque ele ajuda as pessoas a atravessarem a faixa, né? O cego, a velhinha a atravessar a faixa, recolhe os lixos da rua, enfim. E isso faz com que as pessoas comecem a chamar ele de Gentleman, o herói Gentleman. E um determinado dia ele acaba se encontrando com o Knuckle Duster, acho que é esse o nome do personagem, que vai se tornar uma espécie de mentor pra ele, que vai ensinar algumas coisas acerca do mundo do heroísmo, e que não precisa necessariamente ele seguir à risca as leis, ele precisa colocar em prática aquilo que ele sente dentro do coração dele, aquilo que ele acredita veementemente. Por exemplo, a ideia de você ter habilidades, mas você não poder salvar as pessoas porque você não tem uma credencial pra isso. Então ele vai surgir na história mais ou menos como um mentor, mas também essa ideia de romper com os próprios limites, quebrar um pouco as leis aqui e ali em prol de um bem maior, basicamente é isso. E é quando eles se juntam, e outra personagem também, que é uma espécie de idol ali dentro da história, eles formam uma trupezinha, eles formam um squad ali entre os três, e eles começam a combater o crime ali, o crime menos fortalecido que acontece ali no bairro, que acontece ali naquela vizinhança. Pelo menos inicialmente é isso. E é justamente por isso que o nome do anime é Vigilantes, porque eles vão atuar à margem da lei, né? Basicamente isso, como se fossem fora da lei, mas ao mesmo tempo trabalhando em prol da lei. É mais ou menos isso. Então eles são vigilantes ali que trabalham em prol das pessoas menos favorecidas. E tem até algumas críticas, né? O anime ele vai abordar, ele vai alfinetar algumas questões ali bem interessantes acerca do certo e do errado, e do que pode fazer ou o que não pode fazer e o porquê dessas coisas, sabe? Então é interessante. Eu acho que é no primeiro ou no segundo episódio que tem um diálogo entre o Knuckle Duster e o Erased, agora eu não esqueci o nome dele, aquele personagem, aquele herói que apaga as habilidades, enfim.
enfim, e o diálogo entre eles é bem interessante, vale muito a pena acompanhar por conta desse diálogo também. Não somente desse diálogo, mas eu acho que vários outros que tem ali no decorrer dos episódios, e eu acho que talvez o anime tenda a tratar um pouquinho sobre essa questão, justamente porque eles atuam fora da lei ali, de certa maneira, mesmo tendo habilidades, mas precisando. Enfim, eu acho que é um tema interessante, é um conceito que talvez eles possam se aprofundar, porque eu acho que vale a pena. Mais pra frente nós descobrimos então que mais do que fazer as coisas pelas pessoas menos favorecidas ali, ajudar a velhinha a atravessar a rua e tudo mais, eles se unem em prol de algo maior, que é uma droga que está se espalhando rapidamente entre as pessoas com habilidades, as pessoas que possuem individualidades, que é uma droga chamada Trigger. E essa droga Trigger, basicamente, ela aumenta, ela potencializa os poderes, as individualidades dos personagens. Então a gente tem ali em alguns momentos dos episódios, alguns personagens utilizando essa droga e se tornando mais fortes. Inclusive, uns desses personagens que utilizam a Trigger pessoas que fazem bullying com o próprio Koichi. Então ele tem um embate direto ali com eles e ele precisa colocar em prática aquilo que ele está aprendendo com o Knuckle Duster. Pô, e no final o que fica basicamente a ideia dessa lacuna que os heróis maiores, os heróis gigantes, eles acabam deixando porque eles se preocupam com coisas mais potenciais, com coisas mais extravagantes. Então essas lacunas menores, elas vão sendo preenchidas pelos vigilantes, ao mesmo passo que eles vão tentando evitar, né, mitigar ao máximo a disseminação dessa droga da Trigger e tentar entender a origem, de onde partiu, quem é que tá fazendo isso, para poder cessar de vez com essa droga. E nesse processo aí, claro que o nosso protagonista, o Koichi, ele vai questionar bastante o conceito, a ideia de heroísmo, do que é ser um herói, do que é preciso para ser um herói. Será que é algo mais burocrático? Você só pode salvar pessoas se você tiver uma credencial, se você assinar papéis, ou se você sentir no seu coração, você tiver potencial suficiente, você tiver energia, vigor e, acima de tudo, a disposição para isso? Então, eu acho que são questões aí que vão ser trabalhadas. Se não, tudo bem, mas se for, vai ser mais legal ainda. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, dessa vez comentando sobre My Hero Academia Vigilantes, um anime que eu acho que vale a pena você colocar na tua lista aí. Atualmente tem 3 episódios, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo aqui, já saíram 3 episódios, e eu acho que vale a pena, tá? Eu não sabia que era tão interessante assim, não sei se é melhor do que a obra original, mas com certeza vale a pena tu colocar aí no teu radar. E se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tenha gostado, então eu peço que tu deixe o teu like nesse vídeo, porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E deixa aqui nos comentários o que você achou de My Hero Academia Vigilantes, eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!